Já. Bom, vamos falar um pouco sobre, tentar falar um pouco sobre distribuição e carburador e falar o que muita gente não sabe. Existe o carburador certo para o distribuidor certo. Esse aqui que eu estou com ele na mão, ele possui duas tomadas de avanço a vácuo. Uma aqui em cima da borboleta. Esse carburador está sem borboleta, que ele é um carburador velho. Então eu acabei tirando as buchas, tirando a borboleta, tudo, mas dá pra gente visualizar. Uma tomada aqui em cima para altas rotações e uma tomada aqui embaixo da borboleta, não sei se dá para pegar bem aqui embaixo da borboleta, para baixas rotações. Aquele momento que você começa a abrir a borboleta, ele começa a avançar aqui por baixo. Esse carburador, ele é um Solex H30 PIC usado com um distribuidor somente a vácuo. Ele não tem as massas centrífugas dentro, somente a vácuo. Aquele distribuidor do Fusca mais antigo, do Fusca dos 1300, do comecinho da década de 70, que foi até 73. Depois mudaram para outro conjunto de distribuidor e carburador. Bom, esse que eu tenho aqui no carro, é um conjunto do 74 em diante, que ele possui as massas centrífugas e a cuia de avanço a vácuo pequena. Para usar com esse conjunto de distribuição, não pode ser esse carburador. Por que não pode ser esse carburador? Porque esse carburador, usado com esse sistema, ao mesmo tempo que ele vai estar avançando esse conjunto centrífugo em alta, ele vai estar avançando também a membrana em alta do vácuo aqui. Ou seja, ele vai estar adiantando mais do que o especificado pela fábrica, em 8 graus, mais ou menos. Até funciona, porém, você vai ter que trabalhar com um ponto atrasado, em marcha lenta, para você conseguir compensar esse avanço em alta. Qual a diferença desse carburador que é usado em avanço de cuia alta e desse que eu tenho aqui? Esse que eu tenho aqui, usado com esse distribuidor, ele não possui esse cano aqui dentro. É todo fechado o Venturi. E se a gente for usar este carburador, que ele não possui esse furo do Venturi, com um distribuidor de cuia grande, que não tem essas massas centrífugas, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer aquilo que eu já relatei em outro tópico. Fazer a furação, estourando o Venturi aqui, para ele continuar avançando em alta. Senão, ele não vai avançar em alta. Ele vai avançar também da unidade de rotação e vai começar a voltar a membrana, pois não existirá mais força para puxar essa membrana. E criará um vácuo e parar de funcionar em certa rotação. Outra coisa que eu vou falar aqui também é sobre esses caninhos aqui. O que são esses caninhos aqui? Deixa eu colocar a tampa aqui. O que são esses caninhos aqui? Esses caninhos são os caninhos usados para sugar o vácuo e avançar a membrana, avançar a mesa. Muita gente usa esse caninho de plástico. Nesse sistema de distribuidor de copo alto, distribuidor com massa centrífuga, isso aqui vai bem, sem problemas. Até se a gente puxar aqui, você vai filmar aqui, ó, para ela mexer aqui, ó. Isso aqui é um teste bom de fazer. Ó. Ele tá, eu sugando o ar aqui, ele tá adiantando a mesa lá dentro. Os distribuidores antigos, ele só tem esse sistema, ele não existe esse adiantamento aqui. Então esse caninho vai bem do 74 em diante. Já teve casos comigo de eu usar esse caninho nos distribuidores antigos. E o que acontece? Como o vácuo em alta é tão forte que ele chega a chupar, um cano mais mole que esse, ele chega a morgar, a torcer aqui, ó, a sugar e fechar a passagem. Então por isso os antigos usavam esse tipo de cano de alumínio, que é um cano mais resistente, pode puxar vácuo à vontade que ele não vai estreitar, ele não vai fechar. Ou usar uma mangueirinha dessa dura, bem dura, não uma mangueira flexível, que pode ser que ele feche o vácuo. Bom, vou também agora ensinar a colocar o carro no ponto dinâmico. Muita gente sabe que existe
essas marcas na polia. Marca na polia. Para colocar no ponto o Fusca. Minha polia tá cheia de marca aqui que eu fui fazendo as marcas. Então eu fiz uma marca 0 aqui. Essa 0, ela mais ou menos vai apontar pro risco, pro cilindro 1 aqui. Pro meu cilindro 1 aqui. Tá apontando pro cilindro 1. Então eu tô com um 0. Aí eu tenho essa marca aqui, que é 7,5. E tenho essa marca que é 10. Hoje em dia, antigamente até dava certo, mas hoje em dia com essa alteração de gasolina, álcool na gasolina, a gente precisa trabalhar com um ponto um pouco mais adiantado. Seria o caso de 15 graus aqui. Porém, existem muitos casos de pessoas que trocam essa polia, abrem motor, fazer motor, trocar anéis, abrir o motor, mexeu no comando, mexeu no virabrequim, essa polia nunca mais dá certo. Pode colocar a chave de fenda lá atrás e testar, que ela vai dar sempre diferença do grau na polia. E por que também colocar no ponto dinâmico? Às vezes você está usando um conjunto que não está correto, você está usando o distribuidor a vácuo, aliás, o distribuidor de copo alto com o carburador a vácuo. Então você acertando o ponto dinâmico em rotação alta, você tem uma certeza de que ele não vai bater pino em alta, porque você vai... Qual que é a ideia? A ideia é colocar no ponto máximo antes do carro bater pino para você ganhar uma certa economia e um arranque grande, aproveitar melhor a queima e a potência do carro. Outra coisa legal também, você fazendo dinâmico, você consegue acertar 3 pontos. Você consegue ver o ponto mínimo que você pode deixar para o carro funcionar, o ponto médio e o ponto máximo. O ponto mínimo ele ocorre mais ou menos em torno de 5 graus antes do ponto morto. O ponto médio ele vai estar em torno de 10 a 12 e o ponto máximo ele vai estar na casa de 15, 16, depende. Na minha polia aqui, que já foi trocada essa polia aqui, está dando na casa de 20, 22, mas é o ponto que está certo, o carro não bate pino em alta. E se eu alterar, colocar no ponto de 10, no meu caso aqui, o carro fica xoxo, não anda, ele não ganha velocidade. Ele chega a 70 por hora e não pega mais velocidade. Então no meu caso aqui eu tenho que aumentar o ponto e colocar dinâmico. Isso também é legal para quem tem ignição eletrônica, que não tem como acertar a faísca. Aí eu coloquei no ponto, faísca, não dá, a velocidade da ignição é muito rápida para faísca, você não consegue acertar o ponto estático, tem que ser dinâmico.